A gente fala ao vivo aqui, direto do nosso estúdio do Alto da Boa Vista, em Sorocaba agora. Tá um clima friozinho, mas gostoso, fazendo 24 graus. E eu vou bater um papo com o Dr. Gilson Delgado, ele que é do Instituto de Oncologia de Sorocaba, e a gente vai falar sobre a relação do novo coronavírus com os pacientes oncológicos, com os pacientes que estão aí em tratamento contra o câncer. Dr. Gilson, seja bem-vindo aqui ao Facebook do Jornal Cruzeiro do Sul. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, eu que agradeço o convite, excelente agora a gente poder falar sobre esse assunto. Eu acho muito interessante também a gente poder explicar coisas que... Olha, o que tem de coisa jogada na internet, né, que tenta explicar, entre aspas, alguma coisa, que até outro dia eu recebi um coisa assim, doutorado em Covid pelo WhatsApp. Jesus, doutor. Vamos falar um pouquinho Vamos falar um pouquinho da empresa do senhor, que é o IOS. O que é o IOS? O Instituto de Oncologia de Sorocaba, ele foi criado há 25 anos atrás. E ele pretende ser, e graças a Deus nós estamos conseguindo, ser a ponta de todas as clínicas sem internação, no sentido de favorecer os tratamentos oncológicos, certo? Em nível de ambulatório, portanto. Os tratamentos mais tops que existem, que a gente consegue colocar hoje, não é? A gente oferece aos nossos pacientes. Nós temos hoje mais de 25 convênios, né? E as coisas continuam sendo assim, de uma forma muito tranquila, sendo utilizadas. Eu, particularmente, tive que, não só por causa da idade minha, mas também por causa do Covid, me afastar da assistência. Mas eu continuo na direção técnica e científica, estudando muito e atualizando praticamente semanalmente todas as nossas oportunidades de favorecer aos nossos pacientes a melhor qualidade de vida possível nas circunstâncias tão desagradáveis que eles vivem. Doutor, e a pergunta que não quer calar. Os pacientes que estão hoje em tratamento contra o câncer, os pacientes oncológicos, como que eles devem agir diante desse vírus tão poderoso e tão mortal, que já foi até comprovado que ele mata mais do que o câncer, já matou mais do que o câncer no ano passado? Como que os pacientes devem agir nisso daí? Essas pessoas que já têm a saúde fragilizada por conta aí de vários fatores, quimioterapia, imunidade, doutor? Pois então, veja uma coisa, Manuel, nós temos aqui uma consideração a se fazer, né? A primeira é o seguinte: será que é verdade que esses pacientes oncológicos estão tão fragilizados assim? Então, é preciso a gente tomar um pouco de cuidado nessa afirmação. Primeira coisa importante, eles estão um pouco mais fragilizados, exceto aqueles que fumam muito ou fumaram muito, exceto aqueles que também são portadores de diabetes, exceto aqueles que também são portadores de hipertensão grave, enfim, todos aqueles que estão em grupos de risco, né? Agora, veja bem, o fato de estar fazendo quimioterapia, por exemplo, pode ou não fragilizar o paciente, dependendo do tipo de quimioterapia que ele está fazendo. Bem, de qualquer forma, nós sabemos de uma coisa importante. Nós não podemos parar, nós não podemos abaixar a guarda para os tratamentos que estão sendo eficazes no paciente oncológico. Imagine, o Manuel, se Deus o livre, um de nós, eu, por exemplo, tiver um câncer de estômago. E esse câncer de estômago deve ser na melhor forma de tratamento, e para conseguir a minha cura, eu devo operar e fazer quimioterapia depois. Muito bem, eu não quero operar porque eu estou com Covid aí fora. Perdi as chances. Eu não quero fazer quimioterapia porque eu estou com Covid aí fora. Perdi minhas chances. Ou seja, se eu esperar a epidemia passar, eu não vou ter nenhuma chance de cura. E a coisa mais desagradável é que, até o mês passado, nós tínhamos a notícia de que 40 mil pessoas haviam suspendido o seu tratamento ou a oportunidade de iniciar um tratamento por causa da epidemia. E, olha, um mês depois, esse número subiu de 40 mil para 50 mil. Ou seja, são 50 mil pessoas que estão num risco muito grave, maior talvez do que o próprio Covid-19, né?
Agora, veja bem, isso não significa também que devemos abaixar as guardas para a profilaxia, para a prevenção, não é, do Covid. Claro, ele está aí. Então, veja bem, se ele está aí, ele tem um grau de infectividade, é preciso que se tome os cuidados para evitar as transmissões e se continue a fazer os seus tratamentos oncológicos. Hoje ainda eu recebi lá do Instituto mesmo, o doutor Luiz, que é o diretor técnico nessa ocasião, ele me fala o seguinte: o Hospital da Unimed e vários hospitais estão pedindo para, por favor, abrirem as suas agendas e abrirem as suas cirurgias para as cirurgias eletivas, principalmente as oncológicas. Aliás, saiu essa notícia, saiu no jornal hoje de manhã, no Cruzeiro do Sul. E aí você fala assim, nossa, que coisa importante. Por que tudo isso? Por vários motivos. Além desse que eu acabei de falar para vocês, 50 mil pessoas, né, represadas e que vão ter problemas mesmo, também tem um problema sério, como os hospitais sobrevivem se não tem, entre aspas, a clientela para mantê-las. Então, veja, nós estamos frente a uma situação bastante intrincada. De qualquer forma, pacientes oncológicos devem continuar a fazer seus tratamentos, não devem suspender seus tratamentos e devem tomar todos os cuidados para evitar essa infectividade tão alta desse nosso vírus. Doutor, e a gente vê também muitas pessoas que estão aí com alguma suspeita, com algum nódulo, com alguma coisa, que elas acabam também não buscando atendimento e acabam também por medo de se infectar no consultório médico, alguma coisa assim, e tem muitas agendas também de médicos, devido à epidemia ser tão grande, que estão bloqueadas, que esses médicos que estão fazendo outras coisas, estão lá na UTI, na linha de frente. Como é que a gente vai enfrentar isso daí, doutor? Ou que não estão trabalhando por conta aí de idade, de algum fator de risco. Como que essas pessoas fazem, doutor? Pois é, veja um pouquinho só. A melhor indicação seria aquela. Médicos que realmente não se trabalham com coisas que sejam mais graves ou cujo desenvolvimento vai ser menos importante. Por exemplo, dermatologia estética, cirurgia plástica. Esses médicos devem realmente se afastar. Ou vão trabalhar na linha de frente. Claro. Agora, os outros médicos que trabalham com diabetes, cardiologia, hipertensão arterial, nefrologia, UTIs, não é? Diálises peritoneais, diálises, hemodiálises, não é? São situações muito... neurocirurgias, trauma, oncologia, são situações muito graves que não podem ter... Você possa usar parte, sumiu na minha cabeça a idade, viu? Viu? Então, veja bem, não pode ser posta à parte. Então, veja, o Instituto nunca parou de atender. Houve um início de adaptação e ele continua atendendo absolutamente tudo, certo? Houve, é claro, adaptações. O paciente entra, na porta ele já sofre aquela tomada de temperatura à distância. Se ele tem uma tossinha ou uma coriza, mas é por alergia, não tem problema, não vai entrar, vai sentar ali do lado, vai colocar uma máscara que na hora é colocada se ela não veio com a máscara, os acompanhantes não vão entrar, ou se entrarem, são obrigados, por exemplo, pacientes dependentes, etc., eles ficam esperando na sala de espera. A sala de espera é muito ampla, e com isso a gente consegue manter um bom isolamento, um isolamento social, um distanciamento social, ninguém entra sem máscara, todo mundo faz as suas lavagens de mão, e mesmo para fazer a avaliação, etc., tem aquela distância de 1,5 metro entre a pessoa e a secretária, seja o que for. Feita aquele inicial, o paciente entra sozinho, se puder, e aí então é examinado também a distância, com máscara, e olha, eu quero dizer uma coisa para você que eu acho que é muito importante. Tomara Deus que continue desse jeito. Mas nesses 3 meses já de epidemia que nós temos em Sorocaba, nós tivemos apenas uma paciente que apanhou o tal do Covid, o tal do corona, lá fora, e que veio a ser atendida por uma das nossas médicas, e depois, 2 dias depois, estava internado. Já saiu bem, graças a Deus também,
não é? E nós tivemos que tomar os cuidados com a médica que teve contato e com aquelas pessoas que tiveram contato. Todas foram negativadas, não teve problema nenhum, e foi a única paciente que nós sabemos que teve dentro do nosso universo, que não é pequeno, nosso universo nós atendemos mais ou menos 500 consultas ao mês, é um número de consultas muito altos, né? Então, você vê, o pessoal da quimioterapia também tem organização para entrar, enfim, com essa organização, eu acho que todos nós estamos protegidos e não deixamos de cumprir a obrigação de continuar o tratamento desses pacientes. Doutor, você falou aí do uso da máscara, eu até que estava usando a minha até agora. A gente está no estúdio aqui separado do resto da redação aqui do Jornal Cruzeiro do Sul. O doutor está na casa dele, por isso que ele não está utilizando a máscara, e eu estou aqui no ambiente controlado, por isso que eu tirei a máscara para poder falar com o doutor. A máscara de pano, essas daqui que a gente usa, é recomendado para um paciente oncológico ou para um paciente que está aí mais debilitado, um paciente oncológico, seria recomendado aquela máscara, aquelas N95 que o pessoal tanto fala? Então, essa é uma coisa interessante, o pessoal tem estudos, etc. Mas, olha, o grande problema é barreira mecânica. Tanto para você deixar de receber as coisas de fora para você, como também deixar de você contaminar outras pessoas, se eventualmente você estiver contaminado. Eu, eventualmente, posso estar contaminado e não sei. E posso ter sido já contaminado e também não sei, porque eu não fiz o meu teste. Não é? Então é melhor que eu sempre saia com a máscara, porque eu estou protegendo os outros e, ao mesmo tempo, estou sendo protegido dos outros. Se o índice de proteção é muito alto, muito baixo, isso é um problema quase técnico. A dica é a seguinte: não deixe a sua máscara ficar úmida. E não deixe a sua máscara ser de papel, simplesmente, porque o papel simples não é capaz de filtrar as coisas de modo adequado. Essa é a grande dica, não precisa ficar tão preocupado, porque até você tem uma coisa muito importante, né? Com máscara ou sem máscara, você tem que manter o distanciamento social. A dica também é o distanciamento social. Você tem que se manter uma distância boa, de modo que se eu estiver sem máscara e espirrar, provavelmente eu não vou jogar nenhuma gotícula de saliva ou de muco nasal em você, né? Porque isso deve cair no chão e em prazo tão curto quanto 15, 20 minutos já desapareceu e os vírus estão todos mortos. Então, veja, a máscara e mais distanciamento social é suficiente. Nós não precisamos ser tão assim. Agora, é claro, que se a pessoa tem que fazer uma proteção muito maior, pessoa transplantada, pessoas que estão imunossuprimidas, diabéticos graves, aqueles todos que estão nos fatores de risco, e o pessoal da saúde que está trabalhando diretamente, esse precisa usar as máscaras a mais possível protetora. E a mais possível protetora, ao que a gente conhece hoje, é essa N95 e outras variações dela, né? É interessante usar nessas condições. Agora, a pessoa que vai no supermercado e está dentro de fator de risco normal, você, etc., se a gente usar uma boa máscara e fazer o distanciamento social, nós estamos cumprindo uma boa obrigação. Não esquecendo, todavia, que isso não é suficiente para evitar completamente a infecção pelo bicho, né? Pelo bicho não, pelo vírus. É que a gente brinca com o bicho, né? Pelo vírus. Eu acho que isso é importante. Então, os cuidados de mão, lavagem, troca de roupa, etc., continuam sendo fundamentais. E, doutor, no tempo que o senhor tem de profissão, de oncologia, o tempo que o IOS tem aqui na cidade, a quimioterapia de antes, logo quando o senhor começou com o IOS, mudou completamente hoje. Como que é a quimioterapia hoje, doutor? Puxa vida, você fala isso, vai parecer que eu estou idoso. Não estou, viu? Eu tenho só 40... eu tive só 49 anos de oncologia. O IOS tem 25 anos. Mas é claro que modificou, graças ao bom e santo Deus. Quando eu entrei na oncologia, a quimioterapia era capaz de curar apenas 10% dos pacientes leucêmicos. 10%. Por exemplo, uma criança com leucemia linfática aguda, na hora que fazia o diagnóstico, só uma iria ser curada em cada 10. Uma coisa séria, não? Quando eu deixei de fazer oncopediatria, porque na época não existia o oncopediatra, né? A gente trabalhava. Quando deixei de fazer oncopediatria, foi 27 anos atrás, foi quando o GIPASSE passou a funcionar. Nós fomos um dos fundadores auxiliares do GIPASSE funcionar.
Quando o GIPAS começou a funcionar, então eu dei para eles todos os meus pacientes crianças. E o que aconteceu? Aconteceu que naquela época nós já tínhamos 70%, olha, 70% de chance de cura dessas crianças. E mais, agora a gente sabe que muitas leucemias linfáticas agudas têm 90% de chance de cura. Você vê que o negócio foi lá para cima, graças a Deus. Mas, ó, se eu pegar todas as neoplasias, mais de 200 tipos de neoplasia que nós temos, neoplasias malignas que nós temos, a gente vai chegar a essa mesma conclusão, graças a Deus. Antes, a gente curava no máximo 20% de todas as neoplasias. Hoje, a gente cura 70% de todas as neoplasias. Isso significa a nossa ciência, a nossa técnica avançaram muito para conseguir esses resultados. Não é verdade mesmo? Graças a Deus, viu? Graças a Deus. 70% de cura. E o índice de cura também tem a ver com a pessoa procurar o tratamento quanto mais rápido possível, né, doutor? Olha, Manuel, você fez uma pergunta fantástica, que, aliás, bate naquela história que nós começamos, né, a falar sobre o Covid. Né? Veja bem, para os tumores sólidos, tumor sólido é tudo que não é linfoma nem leucemia, tudo bem? Leucemia é uma doença do sangue, e linfoma é uma doença do sangue e dos linfonodos, do sistema linfático. Então, veja bem, exceto que a maior parte é tumor sólido. Mama, cérebro, boca, cabeça, estômago, é tumor sólido. Muito bem, para o tumor sólido, os diagnósticos precoces. O mais precoce possível é a grande coisa que aponta para o tratamento curativo. Então, você acabou de falar, como fazemos com o nódulo de mama? O ideal é procurar um médico logo que o nódulo aparece. É ficar preocupada? Não, mas apareceu um nódulo, vamos procurar um médico. Hoje, como você mesmo falou, está enrolando o meio de campo, né? Não só no sistema público de saúde, no SUS, como também no sistema privado, particular, pelo mesmo motivo. Esse é um problema muito sério, você vai concordar comigo. Porque a pessoa está com medo de sair de casa por causa do Covid. Calma, se protege, etc, e vai, né? Muito bem, não adianta fazer telemedicina. O pessoal está pensando que, a partir de agora, nós vamos fazer medicina como nós estamos fazendo hoje. Não é bem assim. Né? Medicina continua sendo mão, ouvido, olho e até cheiro, viu? Que é muito importante. Se olha para a cara e fala, puxa vida, esse indivíduo está doente, provavelmente por tal coisa. Isso que a gente chama de olho clínico, né? É difícil olhar isso na internet, é claro. Agora, veja bem, desses nódulos, provavelmente nenhum deles é maligno. Só 10% dos nódulos que aparecem nas mamas são malignos. Desculpe, 10% são malignos. Quer dizer, 1 em cada 10 nódulos que aparecem, um pode ser maligno. 10 mulheres com nódulos, um é maligno. Bom, mas se esse é maligno, ela está na grande chance de sua curabilidade. Então, ela não perde nada indo no médico, não perde nada fazendo a mamografia, as biópsias, assim por diante. Tudo que precisa ser feito. Pelo contrário, ela só ganha com tudo isso, né? Porque daí uma boa cirurgia, uma boa quimioterapia, um bom hormônio, vai curá-la em 90% ou mais das vezes. No caso de câncer de mama, por exemplo. E, doutor, o câncer de mama específico que atinge aí tantas mulheres, você não tem que ver ele, procurar ele só no Outubro Rosa, né, doutor? Tem que se procurar ele todo tempo, você tem que ir lá, as mulheres se tocar, as mulheres fazer a mamografia todo dia, tirar esse mito que a mamografia dói, que a mamografia vai dar o câncer. Tem muitas mulheres que têm essas inverdades, né, doutor? Que acham que por fazer o exame, não, agora apertou minha mama, agora que vai desencadear um câncer. Pois é, você falou um negócio muito grave, muito sério, inclusive, é bom a gente chamar atenção. Gente, quando a gente fala em Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo, isso aí é para chamar atenção, não é? Por exemplo, acabamos de passar agora nesse mês, nesse domingo que passou, o Dia Mundial de Combate ao Tabagismo. Nossa, nada tão importante quanto o tabagismo. Mas nós não vamos ser motivados a deixar de fumar ou evitar que se comece a fumar só nesse domingo. Isso é algo absolutamente sequente, temporal. Todo santo dia você tem que pensar nisso. A mesma coisa, né, sobre câncer de mama, intestino, seja lá o que for. Veja que coisa importante você falou. As mulheres pensam, e olha, infelizmente, existem alguns médicos que aparecem
nessas mídias, nessa mídia social, falando, irradia, vai dar mais câncer, aperta, vai dar mais... Mentira! Mentira! Olha, presta atenção, é preciso fazer mamografia, porque é o único método que nós temos hoje para fazermos o diagnóstico o mais precoce possível e capaz de dar impacto sobre a sobrevida global das pacientes com câncer de mama. É o único método, é a mamografia. Então, a mamografia, ela é muito importante. Existem regras, existem normas, não é? E a partir dos 50 anos, sem dúvida, uma mamografia repetida a cada 2 anos, se não tiver fatores de risco, seria suficiente. Se tiver fatores de risco, a cada ano. E se no meio do caminho surgir um nódulo, vamos avaliar. É isso que é a coisa importante, gente, né? Veja bem, eu sei que eu tenho medo de ter uma doença, qualquer que seja ela. Eu sei que eu tenho medo de ter câncer, qualquer que seja ela. Mas eu também tenho que ter um pouco de racionalidade, de pensamento. É o seguinte, com medo de tudo, vai ser a única forma que eu tenho de ir para a minha cura. Então, se eu tiver o diagnóstico, por favor, vamos fazer um tratamento adequado. Porque não adianta. Não é porque eu tenho medo que as coisas vão desaparecer. Com medo ou sem medo, vamos ao tratamento. A mamografia anual para as pessoas de alto risco e a cada 2 anos, depois dos 50, para as pessoas de risco habitual, batata. É o melhor método para garantir, inclusive, sobrevida. É o único que aumenta a sobrevida. Doutor, e tem também a questão dos homens que têm medo de fazer o exame de próstata. Tem medo, tem preconceito. Pois é, esse é muito pior, viu? Porque, olha, a dúvida no meio do caminho também, é o quanto a gente deve fazer, o toque retal, o PSA, de quanto em quanto tempo. Veja bem, os fatores de risco são as coisas mais importantes. Eu não tenho fator de risco nenhum para câncer de próstata. Então, se aos 60 anos ou aos 50 anos eu fizer um toque retal e um PSA, e isso estiver normal, eu posso repetir só o PSA depois de 1 ano. E se ele continuar normal para a minha idade, para as minhas doenças de próstata, etc., eu posso fazer um toque a cada 5 anos e posso fazer o PSA a cada 2 anos. Então, você veja, o toque e o PSA se complementam. Agora, veja bem, fazer só PSA, como muitos colegas fazem, alguns médicos fazem, vamos fazer prevenção de câncer e faz dosagem de PSA. Gente, isso é uma loucura. Não existe isso. Prevenção de câncer tem que ter orientações, certo? E uma delas é pegar as pessoas de baixo risco, de alto risco. E quando eu falo em risco, talvez seja interessante a gente pensar 2 coisas. Primeira coisa importante. O que é alto risco para câncer de próstata, que é o câncer mais incidente, hein? Mais do que a mama. Tem mais câncer de próstata do que câncer de mama. Câncer de mama é o segundão quando a gente junta os 2 gêneros, tá bom? Então, veja bem. O que é fator de risco para próstata mama? Primeiro, ter um parente de primeiro grau, para cima ou para baixo, quer dizer, mãe ou avó e filha, e de lateral, né? Primeiro grau lateral, irmãos, com câncer de mama, de ovário ou de próstata. Serve para homem também, hein? Homem cujos antecedentes têm mama, próstata e ovário. Tudo bem? Isso já aumentou o risco. Segundo, negros. Os negros têm mais câncer de próstata do que os não negros. Terceiro, obesidade. Esse é um problema sério. E com isso, o aumento da ingestão de grande quantidade de carne vermelha e a diminuição da grande quantidade de fibras e de grãos e de vegetais. Então, veja, pouco vegetal, muita carne vermelha, obesidade, consequentemente, falta de exercício, que também ajuda, né? Certo? E esses 2 fatores que eu falei para vocês, os antecedentes, certo? E mais os negros com câncer de próstata, esses são as pessoas de alto risco. Deu para entender isso? Tome sua aguinha, calma. Que a gente vai falando e o assunto começa a ficar interessante e vai secando a boca, doutor. Você falou dos fatores de risco para câncer, para tudo, e tem também um grande fator que é a cura
pelo novo coronavírus está aí, existem mais de 100 pesquisas espalhadas pelo mundo de vacinas, de remédio, de tudo, e a grande importância é que o paciente oncológico, a gente não sabe como vai ser essa vacina ou essas coisas, mas a população em geral, não só o paciente oncológico, ele tem que se manter saudável e bem para quando essa cura chegar, né, doutor? Claro. Veja bem, a cura pode chegar de duas formas. Toda virose é assim. Ela pode chegar de duas formas. Ou ela contamina todo mundo, certo? Então é uma vacinação, vamos por exemplo, é uma vacinação natural, por isso que diminui a incidência, certo? Isso acontece sempre. Quando a gente começa com resfriado, você fala, puxa vida, eu já estou resfriado. Ah, o meu vizinho também está. Ah, em casa todo mundo já ficou. Não é assim? Então você vai havendo a contaminação e em 2 meses, mais ou menos, acabou essa crise de resfriados. Por que acabou? Porque houve uma contaminação natural. Bem, no coronavírus, a contaminação natural é um pouco perigosa, embora deva existir, mas se vê que é um pouco perigosa, é claro. Então, veio a segunda forma de prevenção, que é a vacina. E isso no H1N1, por exemplo, foi muito bom, né? Quando veio a gripe, foi em 2010, não é? 2010. Em torno de 2010, aquela H1N1, né? Então, você veja, H1N1 matou muito mais gente até agora do que o Covid. Tá certo? Só para você ter uma ideia, na época do H1N1, teve 500 mil mortes mundiais. Até agora nós atingimos 280, está subindo, é claro, mas ainda não atingimos essa fase, nossa, lamentável de 500 mil mortes mundiais. Agora, veja bem, graças a Deus, naquela época se conseguiu a vacina do H1N1. E a partir de então, todo mundo toma a sua vacina, e nós temos então, quando vem a nova H1N1, ou vem muito fraquinha, ou não vem, né, em cima da gente. Eu faz tempo que eu não pego gripe. Faz tempo. Antes da H1N1 eu já não tinha pego. Agora, com as vacinas que eu faço sistematicamente, não, pega mesmo. Olha que maravilha. Então, a grande dica é, tá bom, vamos curar o Covid com remédio, sem remédio, mas se não arranjar vacina, o ano que vem nós vamos começar tudo de novo. Isso é uma realidade. Infeliz realidade. Doutor, o senhor falou em vacina e tem muitas pessoas que fogem de vacina. Por que as pessoas têm tanto medo de vacina assim, doutor? Gente, você tem que pensar duas coisas. Primeiro, que você sabe que tem um monte de gente, que o nosso amigo, o professor Marins, fala, né? São os corvos. Não sei se você ouviu Sim. O professor Marins falar sobre os corvos. O corvo é aquele cara que fica no seu ombro e, ao invés de falar coisa positiva, só fala coisa negativa. Já viu isso? Puxa, a vida do Covid está sendo grave, infecta muito, né? Ah, já mataram 52. Sabe como é? Parece que a coisa mais importante é sempre o lado negativo. E aí tem os corvos que aparecem nas mídias, e não sei qual a vantagem que tem nisso, eu não vejo. Não vejo, sinceramente, a vantagem de você falar mentiras na mídia. Uma delas é, a vacina não funciona. A outra delas é, vacina mata. Teve uma época que você falava que a vacina de crianças dava uma lesão neurológica irreversível e matava as crianças. Gente, isso é um absurdo você falar um negócio desse. Vamos pensar o seguinte, veja bem, a vacina, ela pode ser de vírus vivo, tá certo? Ou bactérias vivas, bacilos atenuados ou mortos. Muito bom. O vírus vivo, claro que você pode ter a doença. O exemplo mais típico é a vacina da varíola. Hoje as crianças nem usam mais a vacina de varíola. Acabou a varíola, praticamente. Eu ainda tomei, eu tenho minha cicatriz de varíola aqui quando era criança. O que a varíola faz? Ela pega a varíola da vaca e põe na gente. Faz uma varíola localizada e a gente fica isolado. Muito bem. Isso é um vírus vivo. Existem os bacilos atenuados. Exemplo mais típico é o BCG, gente. É a vacina tuberculose. A vacina tuberculose que a gente usa tanto hoje, graças a Deus, a vacina tuberculose se iniciou quando eu era criança, mas eu nem cheguei a tomar, já tinha uns 8 anos quando a vacina começou, né? Vírus vivo. E a vacina da poliomielite também no começo era vírus vivo. Veja só que coisa importante, veja quanta gente teve poliomielite depois da vacina. Praticamente nenhuma. E hoje ela é considerada erradicada no mundo. O vírus vivo e tudo. E aí tem aquelas com vírus mortos, onde só vão os fragmentos que vão interessar. Esses não dão reação. Exemplo típico é a vacina
do H1N1, vacina da gripe. Exemplo típico. Eu tomei a minha vacina hoje, não tem reação. Algumas pessoas têm uma febrinha no dia, não tem reação. Então, veja, você dizer que a vacina é grave, que a vacina não deve ser feita, é um absurdo. É algo contra a saúde humana. Deve ser criminosamente colocado o indivíduo que fala uma bobagem dessa. Pois é, doutor, a gente vai chegando aí quase que ao nosso fim da nossa entrevista, da nossa live. Falamos aí por meia hora sobre esse assunto tão delicado que é o câncer, mas as pessoas têm aí uma fonte de informação que é o site do iOS, né, doutor? O site do iOS, que é um... Não, pode falar. É que ele está sendo, como você fala, reestruturado, né? Então, ele pode não estar completo ainda, hein? Mas, de qualquer forma, uma boa fonte de informação é essa. oncologiasorocaba.com.br. oncologiasorocaba.com.br. E a dica é sempre procurar um médico, né, doutor? Qualquer sinal de dúvida, liga, marca uma consulta. Eu sei que às vezes é difícil as pessoas até conseguirem consultas, quem não tem plano de saúde pelo SUS, mas é um direito da população, é um dever também do Estado estar aí atendendo e a gente tem que buscar esse atendimento, né, doutor? Eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. Pelo que eu saiba, eu estou há muito tempo longe, mas eu dou aula ainda na faculdade e a gente está sempre passando no serviço de oncologia do conjunto hospitalar, que está muito bom, por sinal, está excelente. E também, uma parte da nossa equipe trabalha, a nossa equipe, uma parte delas é responsável pela oncologia da Santa Casa, então eu sei disso. Olha, é muito bom o que eu vou falar para vocês. As chances de entrar no sistema e serem bem tratados está sendo muito alto. E o tempo está sendo muito pequeno. O grande problema hoje, sabe qual é? Que eu falei para vocês, as cirurgias que estão começando a ficar represadas. Daqui a pouco vai haver um aumento, né? Agora, para a clínica privada, eu não sei os outros serviços, né? Mas nós temos uma coisa na clínica, uma regra na clínica que é telefonou 48 horas, no máximo, para ser atendido. 2 dias, no máximo, para ser atendido. Né? Certo? Isso eu acho que é importante. E porque nós temos 11 médicos, todos formados sob a mesma orientação. Eu sou o único, não faço mais as consultas privadas, mas continuo atento atrás, né? Como todos. Eu acho que isso é muito importante. Isso alivia muito a atenção das pessoas, né? Que maravilha, doutor. Muito obrigado. Pessoal que está nos assistindo, essa live ela fica disponível aqui no nosso Facebook, no nosso portal. E daqui a pouquinho a gente vai estar falando, o Wesley Gonçalves, nosso repórter, ele vai estar conversando com o secretário de Educação de Sorocaba. Falar sobre educação, sobre o que vai acontecer agora com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, né, nessa retomada aí da economia que a gente está tendo pós-coronavírus. Doutor, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Só uma coisinha rapidinha, não pós-coronavírus. O coronavírus ainda está aí, hein? Sim, o coronavírus ainda está. A gente vai ficando por aqui e fique sempre bem informado aqui no Facebook do Jornal Cruzeiro do Sul e no nosso portal. Obrigado, então, viu, Manuel? Um abraço para todo mundo. Obrigado pela oportunidade. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado, doutor.